Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram, @Projeto Comida e Cultura, ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Psiu, ei você! Você mesmo! Se você pudesse substituir coisas que não gosta na cidade por coisas que você gosta, o que seria? Eu substituiria tranquilamente prédios por casas menores, com jardins, com calçadas, com vida. Eu substituiria essas casas menores com quintal, com árvores frutíferas, onde os pássaros curtem. Eu moro numa casa assim, e é assim que eu gostaria. Oi, eu sou a Thaís e eu substituiria todas as grandes drogarias do bairro por hortas comunitárias ou praças. Boa tarde. Para transformar um mundo melhor e feliz, eu substituiria água encanada por cerveja gelada. Oi, Rádio TV Mundo Novo. Eu tenho fome de menos shopping centers e mais parques. No lugar de todos os shopping centers do planeta, eu quero parques. Bem, eu substituiria as marginais dos rios Pinheiros e Tietê por grandes parques lineares ao longo desses rios, que, claro, seriam limpos, óbvio. E essa cidade seria muito mais feliz dessa maneira. Hoje quem conversa é Bela Gil. Comida e Cultura. Oi, Bela! Olá! Tudo bom? Tudo bom? A Bela é chefe de cozinha, ela é escritora, é apresentadora de TV e ela é ativista por uma alimentação saudável e uma alimentação saborosa e acessível a todos. Então é um grande prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Bela, então eu queria começar perguntando para você. Você se formou em Ciências da Gastronomia e depois você fez uma especialização em nutrição, né? Queria que você contasse para a gente um pouquinho por que é que você fez esse caminho, assim, por que você resolveu ir para o lado da nutrição. Na verdade, foi exatamente o contrário. Eu comecei fazendo curso de culinária. Eu fiz uma especialização em culinária natural, um curso de gastronomia. E aí eu fiz a faculdade de nutrição porque eu sempre olhei o alimento, né, depois da minha mudança, né, pessoal em relação à alimentação, eu comecei a enxergá-la como uma ferramenta mesmo de transformação pessoal, mas não só pessoal, mas também como uma forma de tratamento, prevenção e cura de doenças. E na nutrição, né, tem muita teoria, mas a gente precisa comer, né? A teoria é muito importante, mas eu acho que a prática também. Então, a prática da culinária, né, o ato de cozinhar, eu achava muito importante, né? Como é que eu vou indicar algo para alguém se eu não consigo fazer, se eu não sei fazer? Então, eu achava que era necessário esse estudo. Então, eu comecei, na verdade, pela gastronomia, porque a minha paixão pela nutrição começou muito cedo. Antes, assim, eu tinha 14, 15 anos quando eu já amava a nutrição. Depois da faculdade de nutrição, eu comecei um mestrado, inclusive, mas aí parei, larguei para fazer o Bela Cozinha. Mas, recentemente, um ano atrás, eu fui para a Itália fazer esse curso de ciências gastronômicas que você mencionou. E foi muito bom, foi muito importante, porque eu acho que, pelo menos na faculdade que eu estava, que é a faculdade ligada ao Slow Food, esse movimento maravilhoso, trata a gastronomia para além da comida. Então, engloba ciências, né, da economia,
filosofia, química, física, ecologia e por aí vai. Então, como que a gastronomia, ela navega, né, por todos esses outros lugares. Então, história também, né, muito importante. Então, foi muito bacana, assim. Eu acredito, a minha formação em relação àquilo que eu gosto, assim, que é a alimentação, ela foi muito orgânica, sabe? E, ao mesmo tempo, integral e completa. Eu gosto, apesar de que nunca vou parar de estudar. Mas é isso, assim, foi muito natural. Nunca imaginei, tipo, meu sonho, né, quando eu era criança, meu sonho é virar chefe de cozinha. Não tinha isso, foi muito orgânico. Você falou em filosofias, eu queria saber quais são as filosofias que alicerçam o seu trabalho dentro da cozinha. Eu assisti há pouco uma entrevista que você fez com o Satish Kumar, na verdade você já fez faz um tempo, mas eu assisti há pouco, que para quem não conhece, ele é um filósofo, escritor, né, indiano, que fundou o Schumacher College, onde ele fala, né, que a cozinha não é só uma cozinha, é uma sala de aula, né? Então tem muita sinergia com o que você fala e com o nosso trabalho no Comida e Cultura. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas filosofias e como essa desconexão do homem com a natureza tem levado aos nossos modos de produção e aos nossos hábitos alimentares da maneira como estão sendo hoje, né? Bom, então, falando sobre a questão das filosofias, assim, como eu comecei a cuidar e conhecer mais sobre a alimentação através de filosofias orientais, como a macrobiótica e a Ayurveda, eu sempre tive como base, como fundamento, um olhar muito holístico, né, para a alimentação e para o corpo humano também. Não necessariamente você está com uma dor de cabeça e o problema está na cabeça, né? Então, qual é a raiz do problema? Como o alimento pode mudar isso? Como ele pode melhorar isso? Então, essa conexão, né, corpo e mente sempre teve muito presente, né? O que você come vai influenciar no modo como você pensa, como você se comporta, como você atua. Eu acho que isso também eu acabei extrapolando para não só o sistema micro, né, mas macro. Assim, eu queria entender os impactos das minhas escolhas alimentares no mundo, né? No ecossistema, no meio ambiente, na vida do próximo, na vida das pessoas, na vida dos agricultores, como que eu posso, com a alimentação, transformar e melhorar a vida no planeta, né? Essa que é a base da minha filosofia de vida mesmo, né? De comportamento, é o meu ativismo. Eu acho que a comida dá essa possibilidade pra gente, né? Da gente entender a nossa relação com o mundo. E aí, partindo para a sua, né, segunda colocação, segunda pergunta, como que a gente chegou até aqui? Assim, essa pandemia, ela tá escancarando muita coisa na nossa cara, assim, e eu acho que uma das questões, né, mais claras é que esse sistema no qual a gente vive, principalmente o sistema agroalimentar, né, industrial, capitalizado, muito hegemônico, ele não funciona. Ele não funciona e ele não só não funciona, como ele é uma das causas, né, desse tipo de pandemia que a gente está vivendo, né? Essa concentração excessiva de animais, de um tipo de animal, né, uma certa espécie, num lugar. Isso coloca a gente, o desmatamento que coloca a gente numa situação mais vulnerável, né, mais próximo de animais selvagens e silvestres e por aí vai. Então, eu acredito que a gente pode entender as alternativas que a gente tem para esse sistema no qual a gente vive, que existem, e eu acho que em relação ao campo, né, a agroecologia é a melhor solução que a gente tem nos dias de hoje. Muitos especialistas, inclusive a FAO, fala muito sobre isso, a importância da agroecologia como uma forma sustentável, né, de produzir alimentos, porque não dá para a gente simplesmente retirar, né, com esse pensamento de a gente retira, a gente vende, a gente lucra e a gente joga fora. E aí o ciclo não fecha, né? E a gente está vendo que ele não está se fechando. Então, para isso acontecer, a gente precisa abraçar a agroecologia. Pois tem estudos que dizem que nós vamos ser 10 bilhões de humanos no planeta até 2050, né? E a gente sabe que você é uma ativista ferrenha dos pequenos produtores familiares e desse encurtamento dos ciclos, né, de produção até a distribuição. Então, você acha que se a gente trabalhasse mais a biodiversidade na alimentação, trouxesse mais as
tanques, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, para a população, se isso seria uma maneira da gente conseguir alimentar todo esse povo. Então, tem uma questão muito grande em relação a isso, porque a gente produz comida para alimentar mais do que o número de pessoas no planeta, né? A gente produz hoje comida para alimentar 10 bilhões de pessoas. O problema da fome, ele é um problema puramente político. Não há um problema técnico na produção de alimentos hoje. A questão está na distribuição, que ela é totalmente desigual, né? O acesso aos alimentos são completamente desiguais e, obviamente, de novo, né, o mercado que acaba colocando os produtores numa situação muito até perigosa, porque muitas vezes, né, a gente sabe que as pessoas que são mais vulneráveis à fome, né, à miséria, e são pequenos agricultores, são populações rurais, porque eles têm o mercado ditando a eles o preço do quilo do tomate. Então, muitas vezes, é o que está acontecendo nessa pandemia. Muitas vezes é mais barato para o produtor jogar uma carreta de batata no lixo do que transportar até um centro de abastecimento e vender. Então, por isso que a soberania alimentar é tão importante, né? Para a gente, quando eu falo soberania alimentar, é isso, o povo, né, ter o direito de escolher o que plantar, como plantar. Então, a gente está sendo, né, com esse sistema, nessa sociedade atual, a gente tem, muitas vezes, agricultores que são completamente dependentes da indústria, né, do veneno, da indústria de agrotóxicos, porque vendem, né, o pacote inteiro. Então, muitas vezes acabam produtores que trabalham com transgênicos, né, tem que pagar royalties à empresa da semente e acaba se endividando e ficando ali totalmente escravo daquela empresa. A gente precisa dar autonomia para esses agricultores. Por isso que há uma importância muito grande quando eu falo compre do produtor local, né, faça uma compra direta. Você está dando uma alternativa a esse produtor de não entrar nesse jogo sujo, sabe? Então, eu acho que é muito por aí, assim, da gente... Mas aí, porque eu comecei falando sobre a questão da fome e, obviamente, eu não respondi a sua pergunta. Continue, aproveita, conta para o pessoal essas alternativas que você falou, de comprar diretamente do pequeno produtor. Como é que a população que não sabe como é que chegar no pequeno produtor, como é que ela pode caçar isso? Você podia falar um pouquinho sobre as CSAs, ou esses grupos de consumo consciente que estão surgindo por aí, com a pandemia principalmente? Com certeza, muito bem lembrado. CSA, que é essa agricultura apoiada pelo consumidor, os consumidores que apoiam os agricultores, você basicamente entra como sócio, né? Você cria uma sociedade assim, com o agricultor e tudo aquilo que ele produzir, que ele cultivar, ele vai ser vendido, na verdade, entregues para os associados. E isso é muito importante porque muitas vezes você vai à feira e aí o cara fala: ai, mas que assim, roupa é uma coisa, você estoca e você guarda lá por tempo indeterminado. Agora, o cara leva 50 caixas de laranja e vende só 25, as outras 25 vão apodrecer. Então, você, quando compra diretamente, né, você entra nesse esquema de CSA, você está dando a oportunidade para o produtor ele ter a certeza de que tudo aquilo que ele está produzindo vai ser escoado, né? Não vão ter caixas de laranja voltando da feira para ele. Então, isso é muito importante. Então, dá para entrar, né, no CSA Brasil, bota aí no Google que você vai achar, né, produtores da sua região que podem oferecer esse serviço para você. Eu acho muito interessante. E, inclusive, eu agora faço parte de um instituto, o Instituto Brasil Orgânico. Eu sou vice-presidente desse instituto que está começando, foi criado no final do ano passado, pelo Rogério Dias, que eu acredito que você conheça. Ele trabalhava no MAPA e aí a gente se juntou com o IDEC, que o IDEC tem o site do IDEC, você bota Mapa de Feiras Orgânicas e vai aparecer lá na tela do seu computador todos os agricultores, né, perto de você, em todas as regiões, cidades, municípios, enfim, do Brasil, que estão cadastrados, você pode encontrar lá. Então, se você mora, enfim, São Paulo, bota lá São Paulo, vai aparecer os produtores,
você entra em contato. A gente fez esse projeto junto com eles agora, mais especificamente na pandemia, para poder, né, garantir a renda, né, do produtor e fazer com que as pessoas consigam achar produtos saudáveis, né, produtos orgânicos durante essa quarentena. Então, são esses dois, eu indico tanto o CSA, vários produtores orgânicos e agroecológicos que você pode achar nessa feira. É só botar lá idec.com.br, o mapa de feiras orgânicas IDEC, que vocês vão achar. Eu fui na feira pra te ver, você não foi na feira não. É de segunda a sexta, é de segunda a sexta, de segunda a sexta. Eu fui sozinha pra te ver, alguém pegou na tua mão. Meu coração na cesta, meu coração na cesta, coração na cesta. Minha fruteira está vazia, burocracia mandou avisar. Tão insalubre que essa vida anda, com dia e hora para te encontrar. Na terça e quinta antes das 6, mas sábado e domingo não. É de segunda a sexta, é de segunda a sexta, de segunda a sexta. Eu fui a pé só pra te ver, você pegou um avião. É de ponta cabeça, é de ponta cabeça, de ponta cabeça. A domingueira está vazia, burocracia mandou avisar. Tão insalubre que essa vida puta, marcando hora pra te respirar. Eu sou a feira pra você, pastel, banana e limão. É o resto da xepa, é o resto da xepa, resto da xepa. Eu vou na feira pra te ver, mas sábado e domingo não. É de segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta. Oi, Vila Anglo, aqui é o Doc falando. Vocês acabaram de ouvir Annelise Assunção com a faixa Segunda a Sexta do seu último álbum, Taurina, lançado em 2018. Annelise, grande artista, cantora e compositora da cena paulistana, assim como foi seu pai, Itamar Assunção, ícone da nossa música. Procurem saber mais dos discos, tanto da filha quanto do pai. Os dois têm muita coisa boa para oferecer pra gente. Discos pra gente dançar, pra gente pensar, pra gente sentir e se emocionar. Isso é importantíssimo agora porque muitos pequenos produtores que não estão conseguindo escoar as produções porque não podem vender em feiras livres, não podem vender para restaurantes, que está tudo fechado com a pandemia. Então, se a população não fizer isso, corre o risco deles não terem dinheiro para plantar a próxima safra e de não existir comida de verdade, ou seja, comida fresca, à disposição da população daqui a um tempo. Queria aproveitar para te perguntar se você acha que vai haver uma mudança nos hábitos alimentares pós-pandemia, se já está havendo e se vai ter mais mudança. Eu acho que sim. É uma pergunta difícil, mas eu sei que o ser humano é muito imediatista, né? Eu acho que é muito difícil para o ser humano entender que, poxa, a gente tem que reduzir aqui a quantidade de lixo que a gente produz, a gente tem que reduzir a nossa pegada de carbono porque o planeta está sofrendo. E isso é muito distante, né? O ser humano, ele tem uma pegada muito imediatista. Então, assim, com a alimentação é a mesma coisa. Pô, por que eu vou comer bem, sabe? Por que eu vou trocar
trocar um hambúrguer por uma salada, sendo que, entendeu? Eu tô... O quê? Pra viver 100 anos? Eu não tô a fim de viver 100 anos. Então não tem essa cultura da prevenção, né? De prevenir, de se prevenir, se cuidar para fazer com que você se sinta melhor e consiga viver mais tempo, ou fazer com que outras gerações, né, gerações futuras, possam usufruir desse mesmo planeta que a gente está vivendo. Então tem uma... eu só quero... E um individualismo, né, muito grande também, né? Falta de empatia total, né? Total, exatamente. Tem visto. Exatamente. E aí, a questão dessa... Eu falei desses exemplos de imediatismo para dizer que eu acredito que hoje muitos estão mudando, né, a sua alimentação, ou por medo do Covid, porque a gente precisa de uma situação limite, né, muitas vezes, para mudar. Infelizmente, né, doenças e o medo... se defrontar com a morte e com a ideia da morte e tudo mais faz com que as pessoas mudem. Então, eu acho que isso é uma questão, e eu vejo que hoje, tanto que os eletrodomésticos, a quantidade de fogões e eletrodomésticos que estão sendo vendidos agora, aumentou muito. No momento, sim, as pessoas estão querendo comer melhor, até porque a gente só tem a nossa imunidade para lutar contra esse vírus agora. A única ferramenta que a gente tem, né, de proteção contra ele, além do isolamento social, do uso de máscaras e etc e tal, essas questões, é a nossa imunidade. Então, a gente precisa cuidar dela. Então, acho que sim, a alimentação está sendo transformada, mas eu não sei até quando isso, por quanto tempo isso pode se estender, sabe? Talvez, eu sinto que somos seres também que, né, quando chegar na normalidade, no conforto, podem voltar tudo atrás, sabe? Eu não sei o quanto que as pessoas vão estender essa mudança. E tem uma coisa também de mudança de hábitos, que tem essa para o lado bom, né, que você está falando, que seriam mudanças boas para a imunidade, para a saúde e tal, mas tem uma mudança, que eu tenho falado com vários entrevistados aqui no Comida e Cultura, que está sendo engraçado de ver que as pessoas estão com muito desejo de comer doce, de comer açúcar, né, porque esse confinamento gera uma ansiedade, e aí as pessoas estão fazendo muito doce e comendo muito doce. Então, até na entrevista com o Graziano, da FAO, ele falou desse risco que a gente corre de fazer mudanças alimentares que depois a gente não consegue, né? Porque os hábitos, depois de 2-3 semanas se alimentando de certa forma, depois você não consegue voltar atrás, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. O que você pensa sobre isso? Exato. Também tem os maus hábitos, né, que podem ser adquiridos nessa quarentena. Eu estava sendo aqui otimista e já pensando nas coisas boas, nas mudanças positivas das pessoas. Mas Graziano, esse ser maravilhoso, iluminado, uma pessoa... Nossa, sou muito, muito fã do Graziano. Somos duas. E, obviamente, realista, político, objetivo como já vai pensar, né, na prevenção, né? Como a gente faz para prevenir esse pessoal de cair nessa armadilha do comer mal. Então, eu acho que... Eu acredito que essa quarentena, ela também está sendo um convite para as pessoas se descobrirem. Eu vejo que muitas pessoas estão se descobrindo na cozinha. As pessoas falam, gente, olha, eu consigo cozinhar. Eu sei que vocês estão acompanhando lives e programas e coisas e tal. E estão se descobrindo. Eu tenho minha irmã que nunca foi para a cozinha. E a neta dela estava com ela, fez um arroz para a neta. Então, assim, eu estou vendo, na verdade, muito mais hábitos sendo conquistados, né? Hábitos positivos sendo conquistados do que hábitos negativos. Então, eu acho que para isso não acontecer, para a gente não cair nessa armadilha do comer mal e levar isso por um tempo, cair na armadilha dos ultraprocessados, porque é muito fácil também, né? Eles são super acessíveis, super práticos, e você já está toda sobrecarregada com todas as tarefas domésticas que você tem que fazer. Então, né, no final do dia, você vai querer o quê? Uma lasanha congelada no micro-ondas, você vai querer um pacote de, enfim, chips de batata para acompanhar o filme que você vai ver para relaxar no final do dia. E isso, uma vez ou outra, não a lasanha, porque a lasanha congelada eu não sei se ela tem nada. Mas enfim, sei lá, tudo bem. Então, eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é usar isso como realmente um convite para a gente ir para a cozinha, para a gente se descobrir, para a gente fazer pazes com a panela, para a gente construir um hábito que vai ser levado para o resto da vida. O que a gente não foi educado na infância em relação à nossa alimentação, a gente pode usar essa quarentena para se educar nesse momento, sabe? Eu acho que educar os nossos filhos, se o seu filho
filho quer comer um biscoito, né? Não precisa sair para comprar o biscoito. Vamos para a cozinha, é um momento que vai ser 1 hora. Você vai estar ganhando ali, gastando energia da criança, a atenção da criança, o foco da criança, para produzir algo que ela vai amar, entendeu? E isso pode ser levado, pode virar um hábito. 1 vez por semana você pega e faz a pizza caseira, você faz o pão de queijo caseiro, você faz o biscoito e por aí vai. Então eu acho que eu tenho ainda esse olhar, sabe, otimista. Eu acho que para a gente não cair nessa armadilha dos ultraprocessados é a gente usar esse tempo que a gente está mais em casa para ir para a cozinha. Exatamente. Para a cozinha. Vou aproveitar esse gancho para falar aqui para os ouvintes que tem muita gente que é seu seguidor, mas não é seguidor do projeto Comida e Cultura, então vou contar um pouquinho o que a gente faz. A gente dá aula de culinária para as crianças em escolas, semanalmente, e a gente traz o alimento de forma integral. A ideia é trazer o alimento desde como ele foi plantado, quem plantou ele, como ele foi cultivado, colhido, qual é o trajeto dele até chegar ao mercado, até a nossa casa, enfim, entender todo esse ciclo que foi ficando invisível, né, para todos nós depois da Revolução Industrial, né? Ninguém mais sabe. As crianças acham que um peixe nasceu dentro de uma prateleira de um supermercado, enfim, né, que os legumes vieram de lá, não sabem mais de onde vieram. E não e de todas as classes sociais, né? Você morando numa cidade, você perde totalmente o contato com a natureza e com todo esse ciclo. Enquanto a gente não entender todo esse ciclo e respeitar o alimento, e respeitar o tempo de plantio, respeitar quem plantou, tudo que está sendo movimentado e desperdiçado, né, durante todo esse trajeto, enquanto as pessoas não entenderem tudo isso, realmente fica difícil uma transformação. Então, o Comida e Cultura acredita nessa transformação através da culinária. Então, eu queria que você dissesse para a gente o que você acha do ensino da alimentação e da culinária para crianças desde a primeira infância, né? Eu sei que você já apoiou projetos desse tipo, acho que chamava Bela, eu anotei até Bela Infância. Então, que você contasse um pouquinho sobre isso, o que você pensa, né? A gente já imagina, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é importante, tem sinergia com o nosso projeto. Claro, eu acho o projeto, até mesmo por isso aceitei o convite de conversar com vocês, porque é algo fundamental, assim, deveria ser um projeto de governo, sabe? Um projeto federal, algo que está... Eu acho que o direito à alimentação, ele é um direito constitucional, né? Um direito básico, humano, e acredito que as escolas deveriam oferecer esse tipo de alimentação. É muito difícil. Hoje a gente já deu alguns passos, alguns avanços, mas é muito triste, né? Você educar as crianças em casa em relação à alimentação e chega na escola e elas são deseducadas. É um paradoxo, assim, muito louco, porque você quer o melhor para o seu filho e a escola tá... isso é o papel da avó só, e deixa só a avó estragar. Pois é, é um contrassenso, né? É um contrassenso, exatamente. Assim, a importância da educação alimentar, eu acho que ela tem vários... Ela é muito importante em muitos níveis. Eu acho que o primeiro deles, eu diria que obviamente, essa questão que você falou da conexão com todo, sabe? A conexão com o planeta, com o meio ambiente, porque uma vez que a gente sabe como aquilo é plantado, a gente reconhece o nome de uma árvore, a gente fala, opa, ali é uma pitangueira, uma jabuticabeira, ali uma mangueira, né? Quando você cria empatia, quando você conhece algo, você tem muito mais receio de destruir, né? Isso acontece que quem tem cachorrinho aqui vai saber que, né, se pensar que certas culturas comem cachorro, você fala, nunca, jamais, pelo amor de Deus, você come um boi, né? Então são visões de... Se você, por exemplo, criasse um porquinho, uma galinha, sei lá, que você tivesse mais pena, né, e de matar, de destruir. Então eu acho que se você conhece aquele alimento, né, você vai querer preservar. Se você conhece a floresta, se você conhece as árvores, você vai querer preservar aquilo o máximo possível. Então eu acho que a primeira questão é a consciência da importância do meio ambiente, da natureza, disso como um todo. E aí que vai, né, a educação alimentar, ela vai muito além da comida que está no prato. Então acho que essa é a primeira questão. Aí a segunda questão é, a gente educando as crianças, a gente não vai precisar reeducar quando crescer. A gente não vai precisar, enfim, gastar tempo mental para ficar fazendo, enfim, reeducação alimentar
alimentar, dietas e coisas e tal. Então, eu acho que é muito melhor a gente educar do que reeducar quando adulto. E aí vem uma terceira questão, que é cultura alimentar. Por quê? No Brasil, uma das questões que a gente tem em relação à comida infantil é porque todo mundo acha que comida infantil é sinônimo de besteira. Quem é adulto e cuida da saúde, né? Fala, limitei o meu consumo de açúcar, limitei meu consumo de fritura, limitei meu consumo disso, daquilo. A pessoa fala, opa, que legal, tá cuidando da saúde, muito bem, parabéns, vai em frente. Agora, se é uma criança, se é uma mãe que tá limitando o consumo de açúcar da criança, não dá refrigerante, não deixa comer ultraprocessados, limita um bolo aqui e ali, a pessoa fala, nossa, coitadinha dessa criança, mas que pena, deixa ela passar uns dias comigo para eu poder fazer essa criança feliz, como se a criança fosse a pessoa mais infeliz do mundo, né? Porque não come açúcar ou isso ou aquilo. Então, eu acho que essa cultura, ela faz com que muitos pais se sintam ETs, né? Muitas vezes nas escolas e festinhas e coisas, você se sente rejeitado, né? Naquela sociedade de alguma maneira, você fala, opa, será que eu tô, assim, realmente o meu filho tá infeliz? Será que realmente... E não deveria ser assim. Deveria ser algo, né, visto como legal. A pessoa deveria ser encorajada a continuar. Poxa, que bacana isso. Seu filho vai crescer bem. Olha como ele é saudável. Então, eu acho que se as crianças crescerem, né, comendo bem, comendo legumes, verduras, frutas, entendendo de onde vem e tudo mais, essa cultura vai mudar, né? As memórias afetivas vão mudar em relação à comida. Porque você pode recriar memórias em relação à comida. Você pode achar que uma sopinha de legumes quentinha, deliciosa, que a mamãe ou o papai fez quando eu estava doente, ou o balde de pipoca que a gente fez, delicioso, vendo um filme, isso pode ser a memória afetiva, né? Não necessariamente precisa ser a panela de brigadeiro, não necessariamente precisa ser cachorro-quente, sei lá, da esquina. Podem ser coisas legais. Então, eu acho que tem esses 3 pilares, assim, a conexão com o meio ambiente, que faz a gente preservá-lo. Eu acho que tem a questão da cultura alimentar e, obviamente, a saúde da criança, né? A saúde física, porque a gente sabe que criança que come bem é realmente muito mais feliz, fica muito menos doente, falta muito menos às aulas e por aí vai. Pois é, você falou em lembranças de infância, realmente, porque são hábitos, né? A alimentação é puro hábito. Então, se você tiver um bom hábito desde sempre, você vai conseguir levar isso por toda a vida. Você tem uma lembrança da sua iniciação na alimentação, assim, dessa educação alimentar, lembranças afetivas de alimento? Quais são elas? Nossa, as minhas lembranças afetivas... e tem muitas fases, assim, muito de cana que eu comia muito em Salvador, cana de açúcar, vendia na praia, picolé, capelinha. Eu tenho muita lembrança nos verões em Salvador que eu passei a minha infância. Sabe aquela torazinha assim de cana de açúcar que eles vendiam num palitinho assim? E aí, nossa, aquele negócio, aquilo é pura memória afetiva. Tipo, é muito, muito bom. E o picolé capelinha, que é um picolé muito conhecido em Salvador. Quem for de Salvador que vai saber do que eu tô falando. Capelinha de tapioca, amendoim, pitanga. Nossa, tinha 1000 sabores incríveis. Então, eram essas, assim, essa é a minha memória, eu diria, entre os meus 5 e 10, 12 anos. Porque era o que eu... Nossa, era muito bom. Até água na boca agora. Prato de comida, eu tenho uma memória até hoje. Arroz, feijão, banana fatiadinha e carne moída. Tudo misturado assim, eu comia pra caramba isso. Arroz, feijão com banana é uma delícia. Eu também comia quando era pequena. É muito bom. É muito bom. Pois é, até hoje eu como arroz, feijão e banana. A carne moída ficou pra trás. Mas, nossa, era muito maravilhoso. É muito gostoso. Eu também tenho essa lembrança da infância, de arroz, feijão e banana. É engraçado.
Essa foi Abanando o Rabo, de Lincoln Antônio, onde o próprio toca piano e pife. Artista morador da Vila Ânglo, além de alguns belos trabalhos, como no grupo A Barca, Lincoln também participa de diversos projetos no bairro, como o Bloco Água Preta ou a comunidade de aprendizado Orimirim. Pesquisador da música folclórica, ele também dá aula de pife ou pífano, as flautas típicas do Nordeste do Brasil. Interessados, procurem saber. Então, e aí eu queria te contar que a gente faz nosso planejamento anualmente. Ano passado a gente trabalhou com as crianças com os biomas do Brasil. Então a gente elegeu os 6 biomas mais importantes e aí trouxe para eles toda a biodiversidade do local, quem mora lá, enfim, todos os ingredientes utilizados e tal. E aí eu queria te perguntar, você acha que poderiam existir políticas públicas assim regionais que fomentassem esse tipo de procura pelo alimento, né, em vez de procurar alimentos que vêm de tão longe? E também falando em políticas públicas, que tipo de política pública poderia existir para inserir isso nos currículos das escolas, né, que é o sonho do projeto Comida e Cultura, que isso aconteça no Brasil, né? Então, falando sobre o que se é importante, né, essa tipo, políticas públicas em relação a biomas e comidas locais, eu acho isso importantíssimo. Inclusive, há uns 2 ou 3 anos, eu fui para Altamira e Vitória do Xingu, no Pará, com a convite do ISA, do Instituto Socioambiental, para a gente convencer a prefeitura de Altamira e Vitória do Xingu a colocar o babaçu na merenda escolar. Babaçu, que é um coquinho da Amazônia, exatamente, muito maravilhoso, que tem na sua entrecasca, digamos assim, um mesocarpo, ele vira uma farinha que é como se fosse maravilhosa, um amido de milho, uma fégula de mandioca, tem bastante amido e amidos resistentes e coisas importantíssimas para a nossa saúde intestinal e tudo mais, e super anti-inflamatório. Então, a gente foi para lá para fazer isso, eu e a Neide Rigo, junto com o Isa, e conseguimos, a gente criou com as merendeiras receitas maravilhosas, com babaçu, bolos e biscoitos e tortas salgadas e tudo mais. E, obviamente, a prefeitura... obviamente não, foi até meio difícil, mas, enfim, a prefeitura acatou a proposta e agora, hoje, toneladas de babaçu são vendidas para as escolas públicas de Vitória do Xingu e Altamira. Então, acho que isso é muito importante porque as crianças, né, elas têm que conhecer o que tem ali perto, né, da região. Acho isso muito importante, que a gente vem perdendo, porque conversando com as merendeiras, elas falavam, nossa, mas o babaçu, minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo. Então elas tinham uma memória afetiva com o babaçu que era maravilhosa. E as crianças estavam perdendo aquilo. Por que essa geração tem que perder nessa oportunidade maravilhosa? Então, com certeza, acredito na importância de políticas públicas relacionadas a biomas, alimentos nativos, punks, e por aí vai. A outra pergunta era... em relação à educação e à implantação nos currículos escolares de uma matéria mesmo que fosse ligada, né, que fosse assim o Comida e Cultura, que é uma matéria transversal, como você falou, dá para estudar milhões de coisas dentro de uma cozinha, desde história, matemática, ciências, enfim, fora a cultura e todo o resto, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Assim como o sonho do Comida e Cultura, do projeto de vocês, é o meu sonho também. O sonho em ter essa, enfim, a comida, educação alimentar no currículo escolar. Assim, para ser implementada, a gente só precisa mesmo de vontade. Eu conversei uns anos atrás com a ex-ministra Tereza Campelo, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, porque eles estavam super preocupados com o aumento, né, de doenças crônicas não transmissíveis nas crianças, obesidade, diabetes, câncer e por aí vai. Que eu falei que eu tinha um projeto, na verdade, bem parecido. Eu queria implementar isso como um projeto piloto para ter dados, coletar dados e tudo, para levar fazer uma proposta para isso se tornar mesmo um currículo escolar. E aí ela falou, mas não precisa coletar nada disso, a gente já sabe de tudo isso. E eu falava assim, gente, por que isso não acontece? Por que não se implementa uma coisa dessa? Falta o quê? Falta vontade. É tipo assim, um negócio muito simples. Impressionante.
tudo para fazer, a gente tem tudo para acontecer. Falta simplesmente vontade, articulação, pessoas certas no lugar certo. Você acha que a rastreabilidade obrigatória a partir de 2021 vai prejudicar a agroecologia ou ajudar? Eu acho que pode ajudar, assim, pode ajudar se a consciência de consumo das pessoas mudar. Se as pessoas entenderem que o consumo local, o consumo de produtos de, enfim, alimentos regionais, alimentos nativos de um lugar, se as pessoas tiverem consciência de que comprando castanha do Pará diretamente da Amazônia, de comunidades como essa mesmo que eu... Se as pessoas tiverem essa noção de que quando você compra uma castanha do Pará, um coco babaçu da Amazônia, você está mantendo a floresta em pé, você está participando da conservação da Amazônia. Isso é fundamental. Quando essa consciência entrar na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, eu acho que o rastreamento vai funcionar, porque as pessoas vão querer saber, né, da onde vem, quem produziu, como foi feito, qual a participação disso do próprio agricultor. Então, eu acho que só vai funcionar se a consciência das pessoas mudarem. Porque senão pode se reverter para uma lógica completamente hegemônica, sabe? De simplesmente as pessoas acharem que grandes marcas e grandes empresas fazem um grande trabalho e só vão querer comprar delas. Aí vai dar ruim. Tem uma pessoa perguntando como é falar de comida saudável, sabendo que não tem comida de jeito nenhum para muita gente. Essa pergunta é bem interessante, eu adoro falar sobre isso, porque não é porque... Eu acho que uma coisa não elimina a outra. A gente precisa falar da fome, a gente precisa combater a fome, isso é óbvio. Mas a gente não vai conseguir combater a fome se a gente não mudar o sistema, se a gente não mudar a engrenagem do sistema. É isso que causa fome. Não é falta de comida que causa fome, é um sistema alimentar que causa fome. E se a gente falar de comida saudável, a minha fala em relação à comida saudável é uma fala muito ampla, é uma fala muito holística, é uma fala que vai muito além daquilo que está no prato. É uma fala para a gente entender a importância da agroecologia, a importância da reforma agrária, a importância da diversidade no campo e no prato, é falar sobre os impactos de grandes monoculturas transgênicas na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando de como mudar essa engrenagem que causa fome. Então, para mim, é muito importante falar de alimentação saudável, de incentivar as pessoas a comprarem alimentos orgânicos, de incentivar... E aí as pessoas falam, poxa, Bela, mas se incentivar todos a comprarem alimentos orgânicos, vai aumentar o preço, né? Porque a demanda vai aumentar, a oferta ainda não é muito grande, e aí o preço vai aumentar e vai ser ruim para todo mundo. Não necessariamente, né? Eu acho que até pelo contrário. Exato, também, porque o que a gente precisa? A gente precisa de um tripé, a gente precisa de vontade do consumidor, ou seja, a gente precisa dar informação, fazer com que as pessoas entendam a importância do consumo de alimentos orgânicos para a sua saúde própria, né? São alimentos sem veneno, tem muito mais elementos bioativos, né? Um alimento orgânico, ele é 50% mais de elementos bioativos do que um alimento convencional, então ele é muito mais saudável. Tem que entender essa importância, o consumidor tem que querer esse tipo de alimento. Então, eu acho que é uma responsabilidade social de quem, né, tem condições de comprar alimentos agroecológicos, alimentos orgânicos, fazê-lo, né, para a gente poder avançar nisso, nessa cultura de alimentos bons. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto são as empresas mudarem também. Eu acho que isso é fundamental. E a terceira são as políticas públicas, que a gente sabe que nada vai mudar se a gente não tiver política de incentivo à agroecologia, né, incentivo técnico, incentivo fiscal. A gente sabe que se a gente não tiver reforma agrária, porque eu acho que vale muito bem lembrar as pessoas... fundiária decente. Exatamente. Agora a gente está passando por um momento aí, a MP, que virou um projeto de lei absurdo, né? Que a gente chamava de MP da grilagem. É uma coisa, assim, aterrorizante. Então, eu acho muito bom lembrar as pessoas de que a nossa comida, ela vem da terra, né? Isso é muito básico, mas vale lembrar. Então, a gente precisa cuidar do solo, a gente precisa cuidar da terra para a gente ter alimentos saudáveis. E a gente precisa lembrar que se a gente quer democratizar o acesso aos alimentos
saudáveis, né, fazer com que todos tenham alimentos orgânicos, agroecológicos, saudáveis, frescos, legumes, verduras e frutas, a gente precisa democratizar o acesso à terra, né? A gente precisa de uma boa reforma agrária no Brasil. O Brasil, que é um dos países com maior concentração de terra no mundo, 46% das terras cultiváveis no Brasil estão na mão de 1% da população agrária. É um absurdo. Assim, exato. Então a minha resposta é essa, assim, a gente precisa trabalhar para mudar isso, mas não vou deixar de jeito nenhum falar em incentivar o consumo de alimentos saudáveis, orgânicos e agroecológicos, mesmo não tendo pessoas com condições de fazê-lo, porque eu acho que isso é uma mudança de... a gente precisa falar disso para mudar. A gente precisa falar disso para as pessoas terem consciência da importância disso. E aí fazer uma mudança estrutural mesmo, né? Fazer uma mudança estrutural, mas se todo mundo se acomodar a comer trecheira, porque não são todas as pessoas que conseguem comer bem, aí a gente está perdido. Aí eu acho que uma coisa não justifica a outra de jeito nenhum. Muito bem respondido. Tem o pessoal aqui também perguntando bastante para você dar dicas de alimentos que fazem bem para a imunidade. Então, primeira coisa, alimentos fazem bem para a humanidade. Qualquer alimento que venha da terra, né? Legumes, verduras, frescos. Todos os alimentos frescos, porque a gente sabe que a nossa imunidade, 70% das células imunológicas estão no nosso sistema digestivo, estão no intestino, na verdade, e o intestino, ele é habitado por várias bactérias e... Por várias bactérias, são trilhões de bactérias ali que precisam de comida, né? A gente fala muito em probiótico, mas a gente precisa de pré-bióticos para alimentar as bactérias, para sustentá-las ali, né? As bactérias boas. Esses prebióticos, eles estão nas fibras alimentares, nos amidos resistentes e por aí vai, que você encontra na comida de verdade. Então, eu sei que alguém queria que eu falasse, cúrcuma é bom para a imunidade, o limão, que é rico em vitamina C, é bom para a imunidade. Mas não é uma coisa só, né? É um equilíbrio, né? Entre todos esses alimentos naturais que você está falando, né? Frescos, né? De preferência. É isso. Bom, então antes de finalizar, que agora sim a gente está bem perto do fim, eu queria convidar todos que estão assistindo a curtirem a nossa página, Projeto Comida e Cultura, no Instagram. A gente tem um site também, comidaicultura.com, e vocês podem também acompanhar a gente pelo YouTube, nosso canal no YouTube, Projeto Comida e Cultura. Bela, eu queria muitíssimo agradecer a sua presença aqui, foi muito rico, é sempre muito bom te ouvir falar, é impressionante como dá pra gente ver que você sabe sobre o que você está falando, que você tem muita propriedade nesse assunto, trabalha com isso acho que há muitos anos e realmente é uma inspiração para todos nós. E queria fazer uma última pergunta para você, que eu faço para todos os entrevistados no final. Bela, você tem fome do quê? Ai, meu Deus, eu tenho fome de justiça. Jesus Cristo! Eu acho que é o que eu mais tenho fome, é de justiça. Fica claro com o seu trabalho que você está em busca de justiça mesmo e de um equilíbrio, né? Tanto da Terra, do planeta, como um equilíbrio entre os seres humanos. É notório no seu trabalho isso daí. Bom, queria que muito você... obrigada! Obrigada a você. Se você quiser deixar mais algum comentário aqui para todos que estão ouvindo a gente, que a gente está chegando no final, a gente agradece a presença de todos aqui. Queria agradecer você, toda a equipe do Comida e Cultura. Eu acho que é um projeto muito importante, né, necessário. Então convido a todos a conhecer mais, seguir Comida e Cultura, Projeto Comida e Cultura, e fomentar essa importância, né, da alimentação saudável na nossa vida, porque eu acho que se a gente continuar sendo visto, né, como algo elitizado ou algo que não é legal para todo mundo, ou até mesmo um olhar meio preconceituoso, eu acho que ainda tem um olhar meio preconceituoso em relação à alimentação saudável, alimentação também vegetariana, não só vegetariana, mas saudável em geral. Então, acho que abraçando esse estilo de vida, abraçando e respeitando, né? Se não quiser abraçar, tudo bem, mas pelo menos respeite quem quer trabalhar com alimentação saudável, com justiça ambiental, justiça social, eu acho que é super importante. Então, meu recado é
é esse, assim, esse respeito pela nossa luta. É, o caminho para a transformação verdadeira, né? Eu acho. Exato, exatamente. Então tá bom, Bela, brigadíssimo. Um beijo para você e para todos que estão nos ouvindo. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem, que tudo isso vai passar. Então aproveitem para pensar bastante e mudar os hábitos para o lado bom, que nem a Bela falou, né? Mudar para o bem, com otimismo, com esperança. Exatamente, é isso. Mora em casa de barro, em casa de folha, tem a pele fresca. Mora em casa de barro, em casa de folha, tem a pele fresca. Orixá que mora em casa de barro, em casa de folha, tem a pele fresca. Orixá quando entra na mata, o mato se agita, ofá, seu fuzil, ofá, seu fuzil, ofá.
Fechando o programa de hoje, vocês escutaram a faixa Oxóssi, de Kraka e Sandra X, os dois também moradores da Vila Ângelo. Kraka é um multiartista e instrumentista que transita pelo universo audiovisual. Além das produções musicais, ele explora projeções feitas por videomapping em suas apresentações. Transita da experimentação digital até a construção artesanal de instrumentos inusitados. Ele também tem um trabalho muito bom em parceria com a cantora Dani Nega. Conheça mais de seu trabalho pesquisando nas plataformas digitais. Neste programa, vocês ouviram as músicas De Segunda a Sexta, de Anelisa Assunção, Abanando o Rabo, de Lincoln Antônio e Oxóssi, de Kraka e Sandra X. Esses artistas são moradores da Vila Ângelo brasileira em São Paulo. Se quiser conhecer mais sobre eles, acesse os perfis A Assumpicão, com 2 As e P mudo, Lincoln 970 LINCOLN e Krakabeat CRACABEAT. Você Tem Fome de Quê? É uma parceria do Projeto Comida e Cultura e do Estúdio Escotilha. Apresentação e conteúdo, Ariela Doctors. Edição e áudio, Daniel Doc. Locução, Caio Caseiro. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.